Daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia. E na mensagem de hoje nós vamos falar justamente acerca da ceia do Senhor. A importância, o que significa, aquilo que o Senhor Jesus queria ensinar para mim e para você, para os discípulos naquela ocasião. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga amém. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui no projetor. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Os irmãos podem assentar, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela honra, o privilégio, a oportunidade de estar na casa do Senhor, porque nós marcamos um encontro com o Senhor aqui. Já cantamos, levantamos as nossas mãos, e agora é o momento de ouvir a palavra. Meu Deus, eu peço ao Senhor que quebranta o nosso coração, renove a nossa fé. Eu repreendo desse lugar toda distração, meu Deus, todo nervosismo, toda agitação, toda ansiedade, toda preocupação em excesso. Em nome de Jesus, acalma o nosso coração, traz o equilíbrio emocional, meu Deus, para ouvir a voz do Senhor, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. A igreja diga amém. Glória a Deus, amém? Levanta o teu rosto, olha aqui para o altar. A Bíblia diz, Paulo, fazendo menção da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, e ele começa o texto dizendo assim: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Paulo está dizendo assim: o que eu recebi do Senhor é justamente aquilo que eu passo para vocês, é aquilo que eu compartilho com vocês. Então, irmãos, trazendo para os dias de hoje algo interessante, a primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto, Paulo dizendo assim: aquilo que eu recebo, eu passo. O evangelho, ele precisa ser compartilhado. Aquilo que você recebe do Senhor precisa ser compartilhado. Se de repente você recebeu na sua casa, na sua vida, recebeu de Deus a salvação, compartilhe dessa salvação. Se você recebeu a cura, se você recebeu um milagre, compartilha, porque a ceia do Senhor é aquilo que nós recebemos do Senhor e nós vamos repartir, nós vamos compartilhar. Irmãos, a gente só consegue transmitir, reproduzir aquilo que nós temos. É o que Paulo diz: porque eu recebi, agora eu estou entregando. Olha isso, Paulo começa o texto assim: o que eu recebi, agora eu estou entregando. A gente só consegue entregar aquilo que nós temos. Entenda isso. Se de repente você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de pregar o evangelho da salvação, se você tem dificuldade de amar alguém, é porque ainda você não encontrou, não entendeu o grande amor que Deus tem por você.
Porque quando a gente encontra o amor, a gente recebe o amor, a gente consegue passar esse amor. Quando você entende que os seus pecados foram perdoados, você consegue então liberar o perdão. Quando você entende que você foi curado pelo Senhor Jesus, você entende que você pode ministrar a cura. Então Paulo está dizendo assim: o que eu recebi é aquilo que eu estou entregando. Quem está entendendo diz amém. Eu gosto muito desse exemplo, já dei ele várias vezes, para você entender. Aquilo que eu tenho é aquilo que eu passo para frente. Eu só consigo reproduzir aquilo que eu tenho. Se esse copo está cheio de água e eu derramar em alguém, vai derramar água, porque no copo tem água. Olha isso, irmãos. Eu só consigo derramar aquilo que eu tenho. Eu só consigo passar aquilo que eu tenho. Paulo está dizendo, porque eu recebi, é justamente aquilo que eu entreguei. Se aqui fosse um copo de café e eu derramasse em alguém, eu ia derramar café, porque no copo tem café. Então entenda, nós precisamos receber de Deus. A ceia do Senhor é receber algo do Senhor, então compartilhar, repartir aquilo que nós recebemos. Uma ovelha, ela pode tentar latir, ela pode imitar um cachorro, mas ela só reproduz ovelha, porque o seu DNA é de ovelha. Olha isso, irmãos. A ovelha pode se esforçar para querer ser um lobo, um cachorro, mas o DNA, o que está dentro dela, a semente dela, a origem dela é de ovelha. Então a gente só consegue transmitir aquilo que nós temos. Por isso que Paulo diz: o que eu recebi do Senhor é aquilo que eu estou entregando. Se você quer amar, se você quer perdoar, entenda primeiro que Deus te amou e que todos os seus pecados já foram perdoados em nome de Jesus. É nessa parte que aumenta o fundo assim, ó, fica comigo aí, eita glória, oh maravilha, aleluia Jesus. Quem está animado aí diga glória. Olha aqui, então a ceia do Senhor, irmãos, o que o Senhor Jesus pega? O primeiro elemento, ele pega o pão, ele pega só os vivos, ele pega irmãos, olha como que o pão está sempre presente no Evangelho. Sempre se fala do pão. Pão é sinônimo de alimento. Pão representa o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então o Senhor Jesus, Paulo dizendo, o próprio Jesus, na noite em que foi traído, ele pega o pão, ele agradece e agora ele compartilha, ele reparte. Então a ceia é você olhar para Jesus, ter Jesus, agradecer pela presença de Jesus e em seguida compartilhar esse Jesus com as outras pessoas. Jesus, ele pega o pão, o alimento, agradece a Deus, então ele reparte. Jesus, mesmo sabendo que naquela última ceia para Jesus, no meio ali tinha o traidor, mesmo assim ele compartilha da ceia, ele compartilha do pão, ele agradece. Irmãos, não é porque merecemos, é porque precisamos. A gente não merecia o perdão de Deus, não é porque a gente merece, é porque nós precisamos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que Deus é mais de misericórdia do que juízo. A Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então nós precisamos usar dessa misericórdia com as pessoas. Assim como o Senhor Jesus teve misericórdia das nossas vidas, nós precisamos usar de misericórdia das pessoas. Não é porque elas merecem, é porque elas precisam. Não é questão de merecimento. Deus não olhou para mim e para você, ai que bonitinho, ou ai que coitadinho, não, eu vou fazer algo por ele. Não, não é questão de merecimento, é porque foi necessário, é porque foi preciso. Então Jesus, ele pega o pão, agradece e reparte. O segundo elemento, o Senhor Jesus pega o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor. Irmãos, uma aliança é algo que não se quebra.
Aliança tem a ver com se doar. Aliança é diferente de tomar posse. Aliança é diferente de contrato. Eu quero explicar isso. Quando você compra uma casa, você assina um contrato para ter a posse daquela casa. Isso é um contrato, é um acordo. Você assina para ser seu. Aliança não, você assina para ser do outro. Aliança, o que o Senhor Jesus fez, Ele morre uma morte de cruz para pagar o nosso preço. Jesus não morre para se tornar Deus, não. Ele morre por nós, Ele se doa. Então aliança não tem a ver com egoísmo, tem a ver com ser do outro. É diferente de acordo, é diferente de contrato. Quem está entendendo diz amém. Olha o que Jesus fez por mim, por você. E nós temos uma aliança. Irmãos, a ceia, ela é tão importante, tão presente na nossa vida, desde o nosso nascimento até o amanhã. Eu quero explicar isso na Bíblia, a importância da ceia. Como que a ceia ela remete o passado, como que a ceia representa o presente e como que a ceia está também no futuro. A Bíblia diz que ao celebrar a ceia é em memória do Senhor, trazendo à nossa memória aquilo que Ele já fez. Então quando você participa da ceia, você vai lá no passado e lembra aquilo que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. O que o Senhor Jesus fez por mim e por você, em memória de mim, disse o Senhor. E como que também a ceia remete os dias de hoje, a Bíblia diz assim, Paulo dizendo, fazer isso todas as vezes, ou seja, em todo momento, em cada ocasião, no dia de hoje, quando vamos participar do Senhor. Então a ceia explica também, ensina também, que o Senhor Jesus, Ele está presente hoje, por causa de uma aliança. E a ceia também, ela vai de encontro ao nosso futuro. Porque quando nós lemos a carta aqui, está dizendo assim, até que Ele venha, anunciando a morte até que Ele venha. Ou seja, algo que vai acontecer. Então a ceia, ela está presente na nossa história. Você não consegue, irmãos, falar do Evangelho sem falar da ceia. Você não consegue falar da vida do cristão sem falar da ceia. Ela está no nosso passado, no presente e no futuro. O que Jesus fez, o que Jesus está fazendo hoje e o que Jesus ainda vai fazer, remete à ceia, representa a ceia. Se você ler o texto, 3 pontos aqui falando em memória, vai lá no passado, fazer isso todas as vezes, remetendo ao presente e anunciando até a vinda de Jesus. Olha que maravilha, como podemos às vezes perder o culto da ceia. Olha o que a ceia representa para mim e para você. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo por causa de uma aliança. Coloca o texto aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, diz assim, olha. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19 diz assim, portanto ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20, está dizendo assim, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É agora que você dá glória a Deus. Pela aliança, Jesus está dizendo, eu vou estar contigo todos os dias. Pela aliança, Jesus está dizendo todos os dias, inclusive hoje, pela aliança, o Senhor Jesus está aqui presente todos os dias, até a consumação dos séculos. É aliança. Entenda isso, irmão. Nós temos uma aliança. E se você ler lá em Mateus, falando sobre a ceia, quando eles terminam de ministrar a ceia, eles cantaram um hino. A Bíblia diz, coloca aqui Mateus 26:30, olha o que está dizendo. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Se você ler os versículos anteriores, fala que se trata da ceia. Eles participam da ceia. Então Jesus reúne os discípulos assim, vão cantar um corinho? Mas irmãos, eu já busquei, já perguntei para Deus, já li a Bíblia, não fala que hino que eles cantaram. E eu estou muito curioso para saber, quando eu for para a glória, eu falei assim, Jesus, me responde aqui, por favor. Que
Que hino que o Senhor cantou com os discípulos na última ceia? Porque se a gente sabe, irmão, a gente cantava aqui toda a ceia. Ia ter gravado um áudio no celular. Que coisa! O hino que Jesus reúne os discípulos, vão cantar. Será que ele cantou com grandes que confiam? Ou esses hinos aqui agora, alvo mais que a neve? Mas não fala na Bíblia o hino que Jesus cantou com os discípulos. Mas Jesus fala de algo interessante. Jesus não fala do hino, mas Jesus traz os discípulos e ensina a ele uma oração. Como deveis orar? E a Bíblia diz, se você ler o texto lá em Mateus, pode colocar aí por favor, Mateus 6, versículo 11. Vamos ler do 11 até o 13, uma parte aí da oração, conhecido como oração do Pai Nosso, oração dominical. Olha, diz assim, olha, Mateus capítulo 6, versículo 11. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, versículo 12. Vai entendendo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também estamos perdoados aos nossos devedores. Quase que eu não consigo ler. Versículo 12. Pode ser o 13 agora. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Irmãos, eu quero extrair 3 coisas aqui daquilo que Jesus reúne os discípulos na oração. Jesus primeiro ele ensina pedindo o pão nosso de cada dia. Olha mais uma vez o pão entrando em cena. Jesus está dizendo assim: ore para que a cada dia você possa ter esse alimento. Jesus está ensinando: ore para que a cada dia você possa receber esse pão. É um pão diário, o pão nosso de cada dia. Irmãos, quem aqui já almoçou hoje? Mas quem já está com fome para a janta aí? Está vendo? Alguns levantou a mão, ficou meio com vergonha assim, né? Mas eu já estou com fome para a janta. O almoço já valeu para o almoço. Hoje eu almocei lá na casa da sogra, inclusive ela está aqui, ó, né? Depois de 7 meses está retornando à casa do Senhor. Eita glória, hein? Deus abençoe minha sogra querida. Fui lá almoçar lá, irmão. Tinha um macarrão lá bacana, um frango, eita glória, mas ficou para o almoço. O que eu quero dizer para a igreja? O alimento que você recebe hoje vai ser para hoje. Amanhã precisa de um novo alimento. Se eu perguntar assim: igreja, vocês lembram o que foi pregado na ceia passada? Você lembra o que foi pregado no culto passado? Irmãos, dificilmente. Se eu não recorrer aqui à anotação, eu também não lembro. Por quê? É cada dia. Mas eu tenho certeza que aquilo que você ouviu na ceia passada serviu para aquele mês. Aquilo que você ouviu o ano passado aqui na ceia serviu para aquele dia como alimento. Então Jesus está ensinando assim: ore pedindo um pão diário, ore pedindo um alimento diário. Amanhã você precisa se alimentar novamente. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias Jesus está ensinando que esse pão, esse alimento possa ser diário. O segundo ponto que eu quero extrair dessa oração que o Senhor Jesus ensina, ele fala assim, a oração dizendo: perdão para as nossas dívidas, perdão para as nossas ofensas. Igreja, dobra atenção aqui. Você precisa ser liberto de algo. Se você não entender que todos os seus pecados já foram perdoados, você não vive. Se você não entender que os seus pecados já foram perdoados, que não existe mais condenação sobre a sua vida, se você não entender, você fica se crucificando, se matando. Ah, eu não mereço, eu não sou digno de ir na igreja. Ah, eu não mereço isso, eu não estou preparado. Ah, Deus não vai me usar, Deus não quer nada comigo. Eu sou assim, eu sou pecador, eu sou falho. Irmão, precisa entrar dentro de você que todos os seus pecados já foram perdoados. Por isso que Jesus está ensinando aqui. Todos os nossos pecados já foram perdoados. O que o diabo quer é que você esquece disso. E o diabo vem te acusando. Então na oração Jesus ensina: olha, peça esse perdão. Entenda que existe esse perdão. E o terceiro ponto que o Senhor Jesus ensina,
orando, dizendo assim: livrai-nos do mal. Por que Jesus ensina isso? Porque o mal, ele existe. Assim como existe o bem, existe o mal. Dobra a sua atenção olhando aqui para o altar. Não é uma questão de sorte ou uma questão de azar. Ninguém vai para o céu por questão de sorte e ninguém vai para o inferno por questão de azar. É escolha. Assim como Deus existe, o diabo existe. Assim como o céu existe, o inferno existe. Assim como existe bênçãos, existe maldições. Assim como existe paz, existe também a guerra. Assim como existem anjos do Senhor, existem demônios. Então Jesus está dizendo assim: ora, pedindo para livrar desse mal. Irmãos, a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem pessoas que não estão resistindo, pelo contrário, está convidando. Nós precisamos vencer esse dia mal, nós precisamos resistir. Jesus está ensinando na oração aqui: nos livra de todo o mal. Então, irmãos, a nossa necessidade básica do ser humano, do cristão, é ter o pão diário, é saber que os pecados já foram perdoados e orar dizendo: Senhor, me livra de todo o mal. 3 coisas básicas na oração que o Senhor Jesus ensina. Irmãos, quem encontra com Jesus tem a vida transformada. Quem recebe de Jesus tem a vida transformada. Eu quero mostrar algo na Bíblia aqui muito forte. E eu quero revelar à luz da palavra o que esse texto está dizendo. Então dobre a atenção aqui para você não perder o raciocínio. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus nasceu em Belém, alguns magos foram visitar a Jesus, o recém-nascido Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver isso na Bíblia. Então os magos, eles foram até a casa de Jesus com o propósito de adorar. O propósito dos magos de ver Jesus é de adorar ao Senhor Jesus. Então diz o texto que eles entram na casa e o Senhor Jesus está com a sua mãe Maria. Eles entram na casa e começam a adorar ao Senhor Jesus, trazendo oferta como ouro, incenso e mirra. E a Bíblia diz: eles, com medo de Herodes, recebem uma revelação em sonho e eles voltam para a sua casa por outro caminho. Eles voltam para a sua casa por outro caminho. Nós vamos ler o texto, depois eu quero explicar e trazer a revelação. Nem pisca agora para você ver o que Deus vai falar contigo agora. Coloca o texto aí de Mateus capítulo 2, do versículo 1. Olha isso, o que eu falei está na Bíblia. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos e perguntavam, versículo 2: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A intenção daquelas pessoas era de encontrar Jesus, aquela criança, e adorar a Jesus. Coloca o versículo 11, por favor. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, olha. Ora, sendo por divina revelação, avisado em sonho, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Diga, por outro caminho. Só para gravar, diga, por outro caminho. Irmãos, aquelas pessoas com a intenção de adorar Jesus, eles vão ali para encontrar Jesus e adorar Jesus, oferecer algo para Jesus. E quando eles voltam para sua casa, o caminho agora é diferente. Eles não voltam pelo mesmo caminho. Eu quero trazer a revelação da palavra. De repente você veio aqui hoje pelo caminho da solidão, pelo caminho do desespero, pelo caminho do cansaço, pelo caminho do desânimo. De repente você chegou aqui pelo caminho do sofrimento, caminho das lágrimas.
De repente você chegou aqui pelo caminho da dor, pelo caminho da perda, e quando você vem para o culto, participa da ceia, adora ao Senhor, como aconteceu com aquelas pessoas, agora você retorna por outro caminho, vai dando glória a Deus, você retorna pelo caminho da paz, você retorna pelo caminho da esperança, você retorna pelo caminho do renovo, da salvação, do perdão, porque aquele que encontra com Jesus, adora ao Senhor, nunca volta pelo mesmo caminho, sempre sai melhor e abençoado. Aplauda o Senhor Jesus e diga glória. Olha isso, meu irmão. De repente você veio por aqui por um caminho, de repente você vem arrastado, com dores, sofrimento, inquieto, algo te preocupa, algo está gerando um medo, uma ansiedade, uma preocupação, um nervosismo, uma ferida na alma. De repente você está aqui de corpo presente, mas o seu coração está longe, a sua mente está longe, preocupada, abatida, e você veio por esse caminho, mas a Bíblia diz, aquele que vai até Jesus para adorar o Senhor, está voltando agora por outro caminho. Você entrou aqui chorando, de repente com medo, com dor, mas vai voltar para a sua casa cheio de paz. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando você vem com a intenção de adorar, irmãos, mas entenda a participação daquelas pessoas, a intenção, eu estou indo para adorar. Às vezes a pessoa está num culto, mas não participa. Aquelas pessoas vieram oferecer algo para Jesus, por isso que o caminho agora é outro. De repente nós estamos na igreja, somos a igreja, viemos no culto, mas o nosso coração, a gente não se entrega, a gente tenta, mas não consegue, a gente está aqui, mas não participa disso aqui, não se envolve. Quando você vem para o culto e você se envolve, quando você adora, o teu caminho agora é outro. Você volta para a mesma casa, mas por um outro caminho. Um caminho de paz, de esperança, para se cumprir um grande propósito. Por isso que o Evangelho, a ceia, é a gente compartilhar aquilo que nós recebemos. Para acontecer justamente isso aqui, coloca o texto, Filipenses, no capítulo 2, versículo 9. Eu quero concluir com esse texto. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Versículo 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Versículo 11 está dizendo assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estou confessando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu confesso, eu declaro, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. A ceia aponta para o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levanta as suas mãos e diga assim: Jesus Cristo, mais forte, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aplauda Ele com alegria, diga glória. Se coloque de pé, por favor. Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos preparar para a ceia. O texto que nós lemos é o mesmo, nós vamos ler novamente, mas eu quero pedir algo para a igreja. Participa desse momento. Assim, pastor, eu participo sempre eu participo. Se envolve nesse momento, mergulha nesse momento, se entrega nesse momento, porque é a ceia do Senhor. É aquilo que vai no nosso passado, em memória de Jesus. É o nosso presente todas as vezes, e remete lá ao futuro, até que Ele venha. Então, irmãos, eu quero pedir muita reverência agora, muita solenidade, muito temor, porque se trata da ceia do Senhor.